Bem, nós estamos aqui hoje para inaugurar, dentro da nossa série Diálogos do Inhotim, um encontro especialíssimo. Dessa vez, nós trazemos aqui para conversar conosco, e eu tenho a honra de ser aqui o apresentador não só desse projeto, como também das duas pessoas, uma para a outra, né? De um lado, nós temos do outro lado do oceano, o queridíssimo amigo, frequentador do Brasil, frequentador assíduo do Brasil, grande nome da literatura contemporânea portuguesa, o nosso queridíssimo Walter Hugo Mãe. Muito bem-vindo, Walter. Muito obrigado, António. Do lado de cá, do lado do Brasil, nós temos já na sua casa, no Rio de Janeiro, né, a grande artista brasileira contemporânea, que tem uma galeria muito especial no Inhotim, uma galeria muito frequentada, além de uma série enorme de trabalhos conhecidos pelo mundo inteiro. E é um prazer ter aqui a Adriana Varejão. Bem-vinda, Adriana. Obrigada por essa oportunidade, né, desse encontro na quarentena. Tá um pouquinho perto de Inhotim nessa hora, e esse prazer enorme de estar aqui com Walter Hugo Mãe, que a gente ainda não tinha, né, tido o prazer de se encontrar. E estamos nos encontrando aqui, né, nesse novo formato, né, inaugural, que agora eu acho que vai formatar as nossas relações, né? Já estava, mas agora se tornou mais forte. A oportunidade que a gente tem em condições tão complexas, né, tão complicadas como a gente está vivendo agora, nessa quarentena, e mesmo assim a possibilidade de estar encontrando pessoas, né? Então, para mim é um prazer enorme estar apresentando Walter, Adriana, Walter. Mas é um prazer enorme, porque de facto há muito tempo que eu venho seguindo como posso o seu trabalho, e ele é muito inspirador, traz uma... Enfim, eu creio que conversaremos sobre isso, mas assim como arranque, eu gostaria muito de deixar isso muito claro. Ele traz uma certa ferida, e eu acho que a palavra ferida para o seu trabalho é muito indicada, mas traz uma certa ferida com a qual a gente precisa muito lidar, não é? A maneira como ele parodia aquilo que estava mais ou menos consumado, muito do que vem do passado, muito levantamento de história ou de histórias, e a sua forma de funcionar é trazer assim tudo de volta ao nosso rosto, repensado, criticado, não é? Para a gente saber quem é, e talvez sobretudo saber quem quer ser. Então eu crio, tenho uma identificação muito grande com o que você faz, impressiona-me muito. Eu acho que é impossível frequentar uma das suas obras, frequentar uma das suas salas, por exemplo, sem sair alterado, sem sair questionado, não é? A gente fica muito questionado. Então é muito brava a sua arte, e por isso é um prazer enorme encontrá-la, poder conversar com você, conversar com o António, conversar com este imaginário de Inhotim meio pairando agora também aqui deste lado do oceano, não é? Esse espaço impressionante que é Inhotim. Feridas que não estão fechadas, né, Walter? É que verdade, continuam é verdade. abertas. É verdade. Às vezes tem um trabalho meu que é o mapa de Lopo-Homem. Lopo-Homem é um cartógrafo, né, português, fez esse mapa no século XVI. Ele é o primeiro mapa que teve, é o primeiro trabalho meu que tinha uma ferida, e existia essa tentativa de sutura dessa ferida, mas metade da ferida ela ainda está aberta e metade suturada. O que é interessante sobre a tinta a óleo, né, porque ela se comporta de uma maneira especial. Quando você é artista plástico também, né? Aliás... Ridículo, Adriana, por favor, não me humilhe. Não, faz desenhos maravilhosos, eu sou fã, para com isso. Sou muito fã, estava até te mostrando um livro aqui, que eu orgulhosamente não, isso é muito ridículo. Desenhos maravilhosos, quem dera desenhasse assim. Por amor de Deus. Lindos desenhos, para com isso. Além de ser um escritor maravilhoso, ainda tem essa particularidade, esse dom do desenho.
que eu acho incrível. Mas a tinta óleo, a secagem dela não funciona por evaporação, é como se fosse uma reação química, né, de oxidação com ar. Então, um tubo de tinta óleo fechado, ele pode durar 100 anos e dentro ele vai continuar com aquela matéria úmida, né, molhada. Então, nos meus primeiros experimentos, falando de como a técnica às vezes pode levar a gente a determinados lugares também, né? A ensinar a gente sobre uma determinada semântica, né, da linguagem. A partir do momento que eu impregnava muita materialidade de óleo, eu sentia que existia uma pele que secava e dentro ainda estava molhado, né? Então, comecei a fazer esses grandes volumes e cortar. E esse corte, né, essa pele que formava, é como se fosse uma pele mesmo, e o interior ainda estava úmido. Então, à medida que se sutura isso, como se sutura uma pele, a sensação é mesmo de uma ferida. Então, eu tentei recriar isso, né, na própria pintura. Essa ideia dessa ferida, né, que a gente fala, né, dessa ferida colonial, né, essa ferida de formação, né, dessas identidades, né, que ainda nunca se falou tanto sobre isso, né? Hoje em dia esse tema veio muito à tona, né? Como essa formação estrutural ainda persiste, né? Aí até hoje, né? Nos nossos padrões, né, de sociedade. É como se você inscrevesse no lugar, no mapa, no objeto na própria casa, como se você inscrevesse imediatamente o indivíduo, a pessoa, através das suas próprias entranhas, da sua carne exposta. Então é uma fisicalidade muito garrida, muito evidente, como se o mundo fosse, e porque somos nós que concebemos o mundo, que o podemos pensar, que o podemos imaginar, é como se de facto o mundo fosse composto por uma espécie de coisa biológica que toda ela é humana, que toda ela vira humana, toda ela vira gente, não é? Há pouco, quando você ficava falando desse corte que a gente procura suturar, não é? Dessa coisa que vai meio propondo uma separação, mas que teve um início, ou que tem um ponto de encontro, um arranque qualquer de algum encontro, eu fiquei meio imaginando que a gente fica... Eu acho que andamos há séculos tentando suturar o próprio oceano, não é? Tentando fazer com que esta coisa tão distante que são estes dois corpos continentais, não é? Que se aproximam, que se pertençam de alguma forma, porque a gente está tão implicado que há uma pertença, mas ao mesmo tempo não tem como suturar, não é? Não vai ter como fechar essa brecha imensa, essa ferida imensa. A gente vai estar sempre lutando. Eu acho que a história é isso, é essa luta por um equilíbrio qualquer entre o que deu certo e o que deu errado, o que eventualmente deu muito errado, e a gente precisa de tentar reverter para alguma certeza, para alguma coisa válida, né? A gente sempre pensa na história como uma entidade terceira, né? E a gente vê esse protagonismo da história europeia. Agora a gente está, né, testemunhando a reescrição disso de uma maneira muito contundente, né? A derrubada de monumentos, de estátuas, né? A revisão disso tudo. Então, a gente tem que pensar, em última instância, que são histórias impregnadas em corpos, né? Corpos, como Walter falou, que estão em diferentes lugares, né? Então, essa entidade da história, né, como um passado intocável, inquestionável, né? Que até hoje foi a história europeia, né, vista do ponto de vista do dominador,
branco, europeu. Então, o que essa mexida nessas identidades, a colocação de outros corpos dentro dessa narrativa é um momento que a gente está vivendo e um momento super necessário e super importante, né? A obra da Adriana, que nós temos inclusive um trecho, Walter, que você, na visita ao Inhotim, que você esteve lá em 2018, né? E você falava sobre a obra da Adriana, inclusive a questão do azulejo, né? O tradicional azulejo português ser usado como vestígio naquela obra incrível que a gente tem no Inhotim. Essa obra, inclusive, tem um nome, Selacanto Provoca Maremoto, que era meio um grafite na rua do Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, né? Lá pela década de 70, e a Adriana, obviamente, sabe falar disso melhor do que eu. Mas o que tem no Selacanto Provoca Maremoto também é essa apropriação, digamos, o ponto de partida através da palavra. O Selacanto Provoca Maremoto era uma frase que estava grafitada pelas ruas do Rio, né? Então a Adriana traz essa palavra como mote da sua visualidade ali, e você tem também como matéria-prima na sua obra, no seu trabalho, a palavra, embora você também dance entre as artes, porque você também é um artista plástico, né? Eu devo dizer que eu não consigo conceber o mundo sem uma expressão, sem um vocábulo, assim. E aquilo que não tem vocábulo tende a ser um problema na minha vida, porque talvez seja isso que me mantém em movimento, essa necessidade de encontrar uma forma de exprimir aquilo que eu ainda não consegui, exprimir. É como se fosse uma captura, não é? A palavra vai ser o processo de captura de alguma coisa que fica nesse meio insondável, nesse meio invisível, nessa coisa que não se anuncia por completo, e eu fico com a sensação de que me vou bastar, ou de que me vou apoderar, se eu souber o nome daquilo, se eu souber um nome para dizer aquilo. Por outro lado, eu creio que isso acontece comigo exatamente por causa da visão, exatamente por causa de uma dimensão visual, ou seja, aquilo que eu vejo no início do meu percurso, ainda menino, o fascínio inicial tem muito que ver com o deslumbre puro e simples que as coisas provocam, ou com essa coisa fraturante, com isso de fraturante, de observar algo que eu não entendo e que me pode até inclusive assustar, agredir. E eu sou muito feito disso, por isso é que eu gosto muito e julgo ter muito que ver com o que a obra da Adriana também produz, porque eu sou muito feito de uma beleza que também assusta, ou seja, eu sou muito feito de uma espécie de amor ao medo, de gostar do medo, e por isso de dar um primeiro passo atrás, mas depois, porque estou só medindo a melhor maneira de me aproximar. Então eu começo por ter esse susto inicial, mas depois eu quero ir ver mais de perto e quero entender que coisa bizarra, estranha pode ser aquela. E eu creio que quando menino, vivendo numa casa enorme, obviamente assombrada, onde achávamos nós, eu e o meu irmão, que havia mortos sobre as tábuas do chão, que ficavam meio empurrando portas, meio movendo milimetricamente as nossas camas. Então, o que eu acho que aconteceu comigo desde menino foi uma propensão natural para prestar atenção às palavras e um lugar, ou ver os lugares, ver as coisas como um pouco inexplicáveis, profundamente incompletas, assim, muita coisa não estava à mostra, não está exposta, e eu só não virei artista plástico porque eu não saberia, não domino as técnicas, mas eu toda a vida achei que os artistas plásticos poderiam solucionar aquilo que eu não conseguiria e que eu fico tentando, através das palavras, compor, não é? Que eu fico assim, fico tentando colmatar todas as coisas com expressões discursivas.
mas é curioso, assim, por isso o meu fascínio, assim, a minha obsessão com artistas plásticos ou com a arte, porque eu acho que são eles que me poderiam curar, assim, talvez eu fosse uma pessoa normal se eu pudesse fazer arte. Posso só acrescentar acerca, porque António, você introduziu esta questão da palavra, da presença da palavra, introduziu utilizando especificamente essa sala do piso superior, do primeiro andar, do pavilhão da Adriana em Inhotim. E quando a gente sobe aquela escadaria e vê aquele painel gigante de gigantes azulejos, não é? Porque os azulejos estão numa dimensão generosa, há uma sensação de teatralidade, não é? Todo aquele painel é profundamente performático, ele impõe-se de uma forma performática como se ele estivesse fazendo alguma coisa. E isso é muito especial, assim, que uma obra que é feita de uma matéria tangível e inclusive inerte, que fica ali quieta, nos cria esse murro de estar num certo movimento, como se nós, ao subir àquela sala, precisássemos de lutar um pouco pelo nosso espaço. Eu acho que a obra da Adriana, ela sai da parede e nós, enquanto espectadores, enquanto visitantes, a gente precisa de entender qual é o caminho afinal, por onde é que o caminho fica livre para a gente passar, porque há uma opulência absolutamente maravilhosa nesse trabalho. E é curioso que ele possa nascer de uma frase grafitada, que tenha isso, assim, o grafite como um palimpsesto, porque no fundo o grafite, essa coisa da rua, já era o azulejo, este azulejo azul que a gente vê nos exteriores de muitas igrejas portuguesas e de muitos palácios, já era o grafite, já era aquilo que na altura barroco, de uma forma barroca, se podia dizer nas paredes que davam para as ruas, nas paredes que davam para o exterior. Então é muito curioso, há assim uma espécie de inversão contínua das lógicas e das coisas, não é? E de repente parece que o digníssimo azulejo azul das paredes das melhores igrejas e dos melhores palácios acaba por ser produzido não a partir das grandes encomendas dos grandes mecenas e do clero, mas a partir de uma expressão, eu diria, de uma expressão popular, eu diria quase até de uma expressão vadia, não é? Vadia no sentido de ser algo sem dono, algo que está deitado à rua para não ser de ninguém e pertencer eventualmente a todos. Esse trabalho, eu vou contar um pouco da história dele, ele teve muitas voltas, né? Ele começou com uma pequena montagem numa galeria, né? Na Galeria Camargo Vilaça, na época, Marco Antônio, meu querido galerista, era vivo. A primeira montagem dele foi em 99, num espaço muito menor. Depois, no ano 2000, o trabalho foi remontado no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. A primeira versão se chamava Azulejões, nem se chamava, sei lá, Canto Provoca Maremoto. Esse trabalho ele foi separado, né? Ele não era uma única peça, mesmo porque era um trabalho monumental, e ele foi separado em diversas coleções, em vários pequenos polípticos, né? E meu sonho sempre foi que a instalação pudesse acontecer e pudesse ser vista permanentemente. Imagina o sonho de todo artista, ter, né, uma obra que possa, né, ser desfrutada permanentemente para além do tempo que dura uma exposição. Então, em 2005, eu voltei a montar esse trabalho, uma parede na Fundação Cartier, e propus, então, a partir daí, esse trabalho para virar uma sala em Inhotim, e eu completei e fiz mais 3 paredes, né, e isso constituiria o projeto do pavilhão.
A ideia do selacanto provoca maremoto é uma frase linda, né? Que por si só já tem uma cadência incrível. Selacanto provoca maremoto. Foi uma ideia que veio a partir que veio depois da construção da obra, né? Veio a partir do momento que na Bahia, né, existem várias igrejas, especialmente uma igreja que eu visitei em Cachoeira, na cidade de Cachoeira, a Ordem Terceira do Carmo, onde os azulejos caíam da parede e eram remontados, né, com diferentes azulejos. E aquele painel, aquela história original era perdida, mas aí era reconstruída uma outra história através dessa ideia de remontar essa estrutura através de vestígios, né, de painéis de diferentes procedências. Também perto dessa cidade de Cachoeira existe um pequeno povoado em Belém de Cachoeira, onde existe um colégio jesuíta do século XVII, início do século XVII, onde no teto existe uma técnica, né, que se chama embechado, onde vários cacos, né, de porcelana das Índias, talvez, são colocados, né, no reboco. Então, são exemplos de reconstrução através de vestígios. Então, essa obra ela é construída, né, através disso. Né? Ela é o que eu costumo falar, de uma construção de uma construção de uma desconstrução. No sentido de que os azulejos não estão ali randomicamente, ao contrário, eles estão, de uma certa maneira, de um rigor muito grande, existe um rigor muito grande naquela construção, mas é essa tentativa de construir algo desconstruído. Outra coisa que eu associo muito a esse trabalho é a ideia da síncope, né? Existe uma música, né, que traduz muito bem, a gente está falando na palavra, e eu vou trazer aqui um pouco também desse lado da música que traduziria essa obra, que é o Choro para Metrônomo, do Baden-Powell, que existe um ritmo atrás do metrônomo, que seria, eu acho que a composição, né, do grid, do quadrado, né, sempre muito regular, e existe aquele fluxo, né, do som, da improvisação em cima daquele ritmo muito regular. Então, essa obra, assim, plasticamente, ela já estava construída, já tinha sido construída em outras versões, quando me veio, então, a ideia do selacanto provoca maremoto, porque, ao mesmo tempo, ela parece um grande caldo, né? O Paul Herkenhoff chegou a escrever um texto sobre a obra na primeira construção dela no Centro Cultural Banco do Brasil, em 2000, que se chamava O Grande Caldo, como se a gente tivesse ali, sofresse uma espécie de vertigem, né? Como se sofre quando quem tem um convívio com o mar sabe muito bem disso, ou não precisa ser o mar necessariamente, né? Pode ser esse mar imaginado que você se embola, né, numa onda, e tem flashes de coisas assim. Então, essa ideia dessa vertigem, né, desse caldo sofrido, dessa grande onda, desse fluxo, essa ideia me trouxe essa frase: selacanto provoca maremoto, assim. Então, acreditava-se que o selacanto provoca maremoto era um slogan revolucionário, né? A gente estava durante a ditadura, e eu fui pesquisar, né? Quando eu coloquei esse título, né, na obra, o que era o selacanto provoca maremoto. Na verdade, foi pensado, né, por um jornalista estudante da PUC, e ele se baseou no seriado do National Kid, que existia um personagem que queria dominar o mundo,
E o slogan, o que ele falava era "Se la canto, provoca maremoto", era o slogan de um personagem do National Kid. Então, Se la canto é um peixe, né, que vive em profundidades abissais no mar e ninguém sabe se ele é extinto, se ele foi extinto ou não. Então, toda essa carga, né, essas histórias, eu acho que acrescentam muito ao trabalho depois, porque acrescentam muitas camadas, né? Também de vestígios de pequenas histórias que vão se acumulando e vão criando essa narrativa. O Se la canto, provoca maremoto, então, ele veio depois da criação primeira da obra, né? Que você estava dizendo, depois dela já ter sido exposta em algum momento, né? A primeira versão se chamava Azulejão. Aí o Se la canto, provoca maremoto, ele cria mais uma camada de narrativa, né? Eu acho que ele enriquece muito a obra, né? É como no primeiro andar a gente tem aquela ruína, a ruína de Charque, onde eu tirei a forma caiu um prédio no centro. Caiu, a Rua do Rosário, não sei, né? Não sei se o Walter conhece essa história, mas caiu um prédio no centro da cidade, um amigo meu, Vicente de Mello, fotógrafo, passou e fotografou a Adriana. Tem uns pedaços de azulejos na parede que são muito parecidos com as suas ruínas, você vai gostar, vai ser uma referência muito interessante para você. Ele foi lá, fotografou, eu voltei lá, fotografei, até então eu não sabia da história. E aí fui pesquisar no jornal o que funcionava ali. Primeiro, né, eu fotografei, vi a forma, né, o vestígio, né, daquele edifício, né, que tinha sobrado aqueles pedaços de ruína, e fui pesquisar a história, e enfim, era um hotel, e tinha um casal lá dentro que se encontrava. Depois eu soube que existia uma música sobre essa história. Então é muito engraçado ver como, porque isso em Inhotim está contado, toda essa história. Então, como as pessoas criam, né, uma entrada no trabalho através da narrativa, né? A narrativa acrescenta um dado a mais à obra. É como se a história criasse, né, um gatilho para que as pessoas entrassem dentro da obra. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, essas histórias são acrescentadas à obra depois que ela já é formulada. É muito interessante a descoberta dessa frase, né, dessa expressão para aquela obra, porque de algum modo o Se la canto, que inclusive a gente não sabe se extinguiu, ele devolve a obra a um imaginário que faz muito sentido na azulejaria, e desde logo naquela azulejaria barroca de tradição portuguesa, digamos assim, porque essa azulejaria ela é marinha e ela é muito marítima. O azul não é apenas um acaso, é o azul oceânico, é o azul que pretende significar esse caminho salgado, não é? Essa hipótese de abandono deste último lugar da Europa, onde os portugueses sempre se sentiram como numa ilha. Não é? O português é um europeu muito atípico porque não é um europeu convicto, é um europeu um pouco excluído, muitas das vezes, talvez auto-excluído, e isso tem muito também que ver com o fascínio com o outro lado do oceano, o fascínio com o Brasil, que é talvez a aspiração de estarmos fisicamente ligados a outro corpo, a outro continente, que não eventualmente o europeu, que foi sempre o nosso inimigo. Mas é muito bonito que o Se la canto devolva imediatamente o imaginário daquela peça ao mar, não é? A uma coisa marinha, porque a sensação, quando eu dizia que existe ali uma dimensão performática, a sensação que dá é que aquilo é uma arrebentação, não é? Que o mar inteiro está ali seguro, meio prestes a descer sobre os nossos corpos, sobre as nossas cabeças. É uma peça oceânica que verdadeiramente... E depois liga muito com a casa, não é? A casa construída, o edifício construído, ele já é aquela oscilação marinha, aquática, não é?
aquele cubo parado, meio suspenso, ele não é estático, ele não consegue ser estático, porque a água fica ali propondo uma crise ao peso daquele objeto, não é? Ele não consegue verdadeiramente pesar. Então tem esse contraste, não é? É quase uma contradição, mas não é uma contradição, é um complemento, é uma completude. Então é muito bonito isso. E mais ainda porque o Selacanto, que a gente não sabe se existe mais, também é interessante para saber se esse barroco, os efeitos desse barroco e os efeitos dessa história. Você agora está falando de que a narrativa acrescenta à peça, como se conhecer o derrube desse edifício, a ruína desse edifício, parece que faz parte da peça, passa a ser uma inscrição da qual não nos conseguimos afastar quando vemos a peça. É curioso perceber o Selacanto como eventualmente uma coisa extinta, perceber isso na dimensão do barroco português e da relação Europa-Brasil, Portugal-Brasil. É muito interessante saber até que ponto é que o Portugal de 500 anos atrás existe, até que ponto é que esse povo português é este povo português, não é? Eu queria trazer para vocês também essa questão da relação, né, Brasil-Portugal. Eu fui comissário do Ano do Brasil em Portugal e naquela época eu deixei, assim, vivenciei muito, né, essa relação mesmo nesse cotidiano de um ano que eu passei em Portugal trabalhando, e para mim foi muito forte essa relação. E a gente tem isso vivo, né? A impressão que eu tenho, e eu acho que muitas pessoas têm, que eu acho que vem também da obra, né, da Adriana, é que a Adriana está sempre em Portugal. A gente chegava até a comentar um pouco sobre isso. Mas a impressão que eu tenho, e eu acho que você, Walter, pode testemunhar por esse lado também, embora eu sei que a Adriana já fez trabalhos conjuntos e exposições, né, com a Paula Rego, se não me engano, já teve uma exposição, enfim, e que a presença da Adriana em Portugal é muito intensa, em função até dessas ligações que a gente faz, né, a partir de trabalhos como esse, como é o caso do Selacanto. E você também, a gente vê sempre no Brasil. Eu acho que você é um frequentador muito assíduo do Brasil. E eu queria ouvir de vocês também sobre essa relação de vocês, Brasil-Portugal, no trabalho e na vida de vocês. Eu comecei a minha obra, eu nunca tinha ido a Portugal. Durante muito tempo eu evitei ir a Portugal. Evitei desesperadamente ir a Portugal. Eu achava que eu ia chegar em Portugal, minha obra ia ficar tão banal, porque ia ter azulejo em tudo quanto é lugar. E, ao mesmo tempo, eu também não queria... como eu evitei a Itália durante anos, eu queria absorver toda a história. Era quase um statement que eu tinha, sabe? Eu queria ver a história de Portugal através da margem. Eu não queria ir a Portugal. Então, eu fui morar no México. Eu fui morar no México uma época, nunca tinha ido a Portugal, nos anos 90. Eu já tinha o meu trabalho já bem adiantado, né? Bem amadurecido, né? Todas as paródias históricas que eu fazia em cima da azulejaria, né? Da própria ideia das navegações, dos mapas. Então, eu citava muito Portugal, né? Mas nunca era sempre uma história aprendida através de livros, né? Nos anos 90 não existia o Google, não existia meu objeto de pesquisa eram os livros. Toda uma iconografia também montada através, né, de livros e da literatura também, né? História, né, sociologia. Eu era uma ávida leitora, né, desses temas. Então, eu estava morando no México e tinha uma galeria na Espanha, e fui fazer uma exposição na Espanha. E com uma casa, minhas coisas todas montadas no México, fui para a Espanha e abri a minha exposição. Só que
eu não tinha visto que meu visto de entrada para o México era de uma vez, não era um visto de tempo, era só uma entrada. Então eu tinha que, na Espanha, arrumar um visto de entrada para voltar, conseguir um visto de entrada para voltar para o México. Falei com o embaixador brasileiro e na Espanha, ele falou: olha, aqui eu não vou conseguir esse visto, só em Portugal que existe a possibilidade de conseguir esse visto. Então eu fui para Portugal, né? Assim, fui obrigada a ir a Portugal. Cheguei, tinha vários amigos queridos portugueses, Julião Sarmento, Pedro Cabrita, e quando eu cheguei, a primeira noite que eu estava em Lisboa, o Julião Sarmento me chamou para jantar na casa dele. Ele morava em Sintra, né, um pouco afastado, e eu fui. Quando a esposa dele, Isabel, abriu a porta, ela falou assim: meu pai se chama Adriano Varejão. Eu sempre quis te conhecer. Nossa! E eu pensei assim, nossa, eu cheguei em casa, que coisa, existe um Adriano Varejão. Então, ela falou, engraçado, Varejão é um nome muito português e é muito raro, inclusive, em Portugal. Então, eu conheci meu pai ser Adriano Varejão e ter uma pessoa... Eu falei, ele já foi ao Brasil? Não, ele nunca foi ao Brasil e tal. Mas essa porta de entrada assim, foi bem sintomática, né? E bom, essa é a história da minha primeira viagem e da minha conexão e da minha ida. Então, a partir daí, eu criei uma relação, né, forte, mas por incrível que pareça, a minha obra foi construída, né? Essa identidade, né, tão portuguesa da minha obra foi construída sem nunca botar os pés em Portugal. Como era um processo, né, que existia muito na iconografia europeia sobre as Américas, né? Muito do que a gente conhece, né, da iconografia da América foi formulada na Europa sem que as pessoas nunca tivessem colocado os pés na América também. Mas outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o pavilhão, porque o Walter falou da arquitetura. A arquitetura do pavilhão ela foi trabalhada, né, junto com o Rodrigo Servino Lopes, na época. Nós éramos muito próximos. É uma arquitetura em balanço, né? Quase um cubo fechado em balanço. Então, existia essa ideia, né? Porque se a gente pensa... Essa ideia, primeiro, que é completamente oposta ao que seria a arquitetura modernista, onde o exterior e o interior eles estão em constante relação. Né? A arquitetura barroca ela é ao contrário, ela funciona como uma espécie de mônada, né? Ela é pura interioridade, ou seja, a fachada, o exterior é completamente separado do interior. Então, essa foi um pouco a nossa ideia, né? A gente vai entrar dentro daquela cápsula e não vai ter nenhuma relação com o que está acontecendo do lado de fora, né? Que é o que acontece, né, dentro da própria ideia das igrejas, ou da ideia da arquitetura. E a ideia era criar esse mar interno, essa convulsão interna dentro da montanha, trazer um pouco do mar para Minas Gerais. Uma outra coisa interessante é que os azulejos não chegaram em Minas, né? A gente tem um barroco riquíssimo em Minas Gerais, mas com pouquíssima presença de azulejo. Né? O azulejo está presente no litoral. O azulejo português que veio para o Brasil, ele era fabricado em Portugal, chegava de navio. Os azulejos eram carregados no lombo de burros e simplesmente quebrava, era impossível, né, transportar através das montanhas, estradas e tal. Então, os azulejos não chegaram, né, a Minas Gerais. E é muito interessante que uma das igrejas, né, mais lindas, né, da época barroca, que é a São Francisco de Assis, né, do Aleijadinho, que tem o teto do Ataíde, tem umas pinturas do Ataíde perto do altar, em ouro preto, essa igreja.
feitas em azul e branco, ou seja, parodiando o azulejo, parodiando a pintura de azulejo em azul e branco. Então, essa ideia, né, que surgiu de montar essa obra dentro de uma montanha em Minas, né, recriando de uma maneira super contemporânea o que seria esse paradigma do barroco, né, dessa estrutura que é pura interioridade, né, e levando o mar de azulejos para ali dentro, né, esse pedaço do barroco que faltou. Então, isso foi muito complementar na ideia toda do edifício, né, na ideia toda do projeto arquitetônico, né, recriar essa espécie de templo, né? A ideia do mar, mas a ideia do templo barroco, mas sem Deus, um templo sem Deus, um templo sem dor, né? Sem Deus, um monumento a isso. Então, essa ideia um pouco permeou a gente, né? na concepção, né? de todo o projeto. Walter, a sua relação com o Brasil? A minha experiência é muito distinta da experiência da Adriana, porque eu cresci querendo chegar ao Brasil. Foi um sentido completamente diferente, oposto, no sentido em que eu queria muito, todos os livros que eu consumia, os filmes, os discos, tudo o que eu podia captar do Brasil, eu tentava fazer com que fosse proximidade, eu diria assim, quase vizinhança. Eu queria muito essa sensação de estar aí. E então, a primeira vez que eu pude comprar uma viagem de avião, a primeira vez que eu pude, que eu tive o poder de decidir passar umas férias verdadeiramente no lugar onde eu pudesse querer, em qualquer ponto do mundo, eu fui ao Brasil. Então, eu contei todas as minhas moedas e eu fui passar um mês nos arredores do Rio de Janeiro. Fui passar, na verdade, para os arredores de Niterói, que foi onde eu consegui um alojamento, onde eu consegui gente amiga que me recebesse. E então eu cheguei assim como para renascer. Eu fiquei muito com essa sensação. No regresso, depois desse mês, eu fiquei com a sensação de que eu tinha estado num lugar que para mim significava uma outra infância, porque era todo ele um lugar começador, porque ele vinha tão ao encontro de uma necessidade tão antiga de dar corpo a algo que eu só via nos filmes, que eu só lia nos livros, que eu tive assim essa impressão de ter tido outra infância, por isso, de ter estado em Niterói para nascer uma segunda vez, mais perto ou perto de alguma coisa que me identificava, e por isso a identidade já era muito, muito, muito forte, muito opulenta. A partir daí a minha relação com o Brasil ela é uma relação muito, muito doida, porque é enxerida, como vocês diriam. Não consigo ter uma relação não consigo comportar-me como um estrangeiro, ou seja, ainda que eu saiba que não tenho legitimidade para protestar e para debater as coisas como um brasileiro, eu também não consigo ver o Brasil como um estrangeiro, como alguém que lhe é profundamente ou que lhe é perfeitamente exterior. Então eu regresso sempre que posso. Normalmente eu vou 2 vezes por ano ao Brasil. Acho que você tem legitimidade, sim, Walter. Muito. Eu quero muito, assim, eu tenho muito a ideia de um dia passar aí um tempo, mais tempo, ficar assim, sobretudo não ter agenda, não é? Porque por vezes fico quase um mês, mas a agenda de escritor é igual, é muito parecida em qualquer ponto do mundo, não é? Biblioteca, livraria, acaba por ser uma mesmice, não é? Uma mesma coisa.
E então eu fico muito ansioso para que um dia possa regressar sem agenda e agendar só o que for minha vontade, poder regressar aos bairros, poder regressar à visita das exposições, garimpar lugares e de alguma forma descobrir pessoas. Mas eu fiquei assim, fiquei muito estragado para ser um português completo. Também sempre fui um pouco estragado para ser completo de alguma coisa, mas vem de uma paixão muito grande, vem de uma paixão que passa por tudo, assim, eu não tenho preconceito nenhum com aquilo que me marca, então, e efetivamente a primeira imagem que eu tive do Brasil, ela chega a partir da novela, não é? E eu lembro muito, até escrevi recentemente sobre isso, eu lembro muito o impacto que teve, por exemplo, a chegada da Gabriela, a passagem de novelas em Portugal muito antigas, dos anos 70, como O Casarão. Ai, adoro o Novela, Casarão. era novelas assim com muitos atores, inclusive, que já desapareceram, que deixaram, que já não existem, mas que me, enfim, que me mostravam inclusive a Jorge Amado, que me mostravam a literatura brasileira também a partir da televisão. E a música, não é? Eu acho que era no Casarão que a Elis Regina cantava Fascinação, que era uma coisa que a gente ficava... Era uma possessão, a música é muito fantasmática, parecia uma presença espiritual. Então, eu lembro muito de ter 7, 8, 9 anos e de estas coisas começarem na minha vida como coisas muito importantes, como uma cultura muito importante que apelou por mim, que chamou por mim. Então, eu sei que eu sou um moço profundamente tímido, sou um português muito típico neste sentido em que sou meio recatado, meio escurecido, assim com uma nuvenzinha pairando um inverno, minha nuvem de inverno o ano inteiro, mas e sei eventualmente que não teria talento, meu espírito não é adequado a esse espírito mais festivo, mais frontal, externo, que é o espírito brasileiro. Mas creio, sobretudo, que eu assisto ao Brasil fascinado, assisto ao Brasil, a minha relação com o Brasil passa por isso, passa pela relação de alguém que assiste a um país e à cultura de um país com profundo fascínio. Eu quero muito agradecer vocês por terem aceitado esse convite. Eu me sinto muito honrado de ter sido também o mediador da apresentação entre duas figuras tão incríveis. Eu sou absolutamente fã de vocês dois. Obrigado. Os trabalhos de vocês nos alimentam, nos fazem ter razão de viver, né? Eu acho que a arte ela é fundamental para a nossa sobrevivência e só a arte salva mesmo. Muito obrigado. Então eu quero agradecer muito em nome do Inhotim. Acho que esse projeto vai ser lindo e que a gente possa ter a oportunidade de se falar mais vezes, né? Já que a gente se conheceu no meio dessa circunstância, a gente poder se encontrar em outros momentos. Maravilhoso, acho que eu poderia ficar aqui mais tempo conversando com vocês. Quero marcar um próximo encontro carne a carne, a flor da pele. Frida. A flor da pele, ferida. E, nossa, nem preciso dizer, é um prazer enorme. Realmente eu abri assim, esse espaço, eu não gosto muito de falar, mas foi um prazer estar aqui com vocês, enorme. Walter, finalmente ter conversado, né, ter tido esse primeiro encontro. Obrigado, Grace, obrigada, Inhotim, né, por esse convite, essa iniciativa, né, de promover isso para a gente poder estar aqui. Muito obrigado, querida. E faço minha a alegria da Adriana, a mesma alegria por esse encontro, pela honra de abrirmos esse projeto dessas conversas. Obrigado, António. Regressarei a Inhotim com
com muita, com essa maravilha que vocês aí têm à minha espera, e por isso entusiasmadíssimo. E foi lindo. Obrigado, Adriana, por essa conversa, e obrigado por sua obra, e até breve. Eu espero que até breve, que esse vírus acabe, sobretudo para a gente, ainda que interrompa as nossas produções e nossas criações, que esse vírus acaba, para que a gente se possa encontrar e se possa abraçar e continuar a conversa. Grande beijo em vocês, um forte abraço. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Beijão.